Nós estamos na segunda ministração sobre a fé e vamos ver hoje uma fé autêntica. Vocês acharam aí comigo 2 Timóteo? Nós vamos ler no capítulo 1, versos 4 e 5. Paulo falando ao filho dele na fé, Timóteo, ele diz: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher da alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Senhor, nós queremos te pedir que tu fales conosco nessa noite na tua palavra, que tu ministre aos nossos corações e que o Senhor nos faça, Senhor, entender aquilo que tu tens para nós. Nós queremos, Senhor, neste momento, abrir mão dos nossos achismos, abrir mão, Senhor, de preocupações que possamos ter. Queremos colocar aos pés da cruz, Senhor, toda a nossa ansiedade, aquietar os nossos corações e receber daquilo que tu tens preparado para nós nessa noite. Que os nossos corações, Senhor, possam ser como uma terra fértil para receber da tua palavra e que a tua palavra frutifique em nós para a glória do teu nome, a 30, a 60 e a 100 por um. E nós declaramos, Santo Espírito, que tu tens total liberdade no nosso meio para fazer a tua obra e glorificar a Cristo Jesus. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já comprou um produto meio que genérico? Genérico foi uma definição que um professor meu usou uma vez na escola para falar de um produto pirata, para falar de um produto falsificado, para falar de um produto xing-ling. Fui olhar no dicionário, definição de xing-ling. Não tem. Mas existe na internet uma Wikipedia dos avessos, assim. Sabe que a Wikipedia ela já é livre, né? Aí você imagina uma Wikipedia mais livre ainda. E nessa Wikipedia mais livre ainda, vamos ver se eu vou aprender a usar isso aqui, definiram o tal do xing-ling. Nós vamos ver sobre a fé verdadeira, para a gente não cair no papo do camelô e acabar comprando uma fé xing-ling. Xing-ling, segundo a definição, é um verbete chinês para genérico, falso, pirata, usado para definir produtos made in China. Made in China é um pouquinho engraçado. Tipo, quem quer um chinelinho Nike? Ou Adidas 4 listras. Top, né, gente? Pra que 3 se podemos ter 4? Cool! Massa! E esse Shrek? Era verde, gente, não dá pra ser? Um Avenger? Ao infinito e além. Ou esse Harry Potter? Não faz sentido, né? E essa pilha? Ela é meio assim, ó, só que não. Tem também Polystation. Ah! Não fui eu que inventei esse, tá, gente? E um fonezinho de ouvido, Sônia. Rola. Como é que a gente sabe que isso é pirata? Que isso é xing-ling? Fato. Para reconhecer um xing-ling, é necessário conhecer o original. Uma vez me disseram que essas pessoas que trabalham para identificar nota falsa, cédula de dinheiro falsa, não fiquem estudando tudo que podem inventar de que é falso. Afinal, a criatividade do ser humano pode ir longe, né? Para se estudar e reconhecer um falso, na verdade se estuda o verdadeiro. E aí tudo que se apresentar falso, a pessoa identifica como não sendo verdadeiro. Então, para a gente não ficar olhando tudo que a fé não é, uma fé xing-ling é assim, uma fé xing-ling faz isso, a gente vai estudar como a fé verdadeira é. Para se aparecer a tal da fé do camelô, a gente vai olhar e falar, esse Shrek tá meio estranho.
Essa pilha é uma pilha, só que não. Então nós vamos ver nessa noite algumas características da fé verdadeira. Paulo fala para Timóteo, nesse texto aqui, que ele lembra da fé não fingida dele. Tem tradução que diz de uma fé sem fingimento, de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica. Hoje em dia tem muita coisa fake, não é? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma empresa que quis fazer um teste e criou um perfil fake de uma pessoa de uns 40 anos se passando por ser bem-sucedida. E aí ele criou um Insta e tudo que ele postava nesse Insta dele era fake. E o povo dá-lhe a acreditar que era verdade. Nós não somos chamados a viver uma fé fake. Nós não somos chamados a viver uma vida cristã que parece para todo mundo certinha, mas na verdade é um fingimento. É um Avengers que não deveria estar lá. Nós somos chamados a viver uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé baseada na palavra. E essa fé dá para ser vista pelas características dela. Então, primeira característica da fé. Ela se baseia na palavra de Deus. Simples assim. A fé se baseia na palavra. A fé Xing Ling, olha o chinesinho aí aparecendo. A fé Xing Ling se baseia em qualquer coisa, né? Fé Xing Ling é a fé de flango, sabe? É a fé do camelô, assim, que qualquer coisa tá bom. A fé Xing Ling se baseia no sentimento. Tô sentindo, não, agora eu sinto que Deus está movendo para aquele lado, aí vai. Aí de repente, não, agora eu sinto, irmão. Tô sentindo que Deus está vindo para cá. Tá, mas o que a palavra diz? Ah, a palavra manda andar aqui. A fé Xing Ling acha que é para lá, acha que é para cá, vai para qualquer canto, mas não se baseia na palavra. Fé Xing Ling se baseia na circunstância. Se tá tudo favorável, tô cheio de fé. Pode pôr o morto aí que eu oro, ele vai ressuscitar. Fé Xing Ling se baseia, se tá tudo bem, tá tudo bem. Se tá tudo mal, irmão, ora por mim. Ó céus, ó terra, ó mar, ó azar. Deus não nos chama a ter essa fé variável. Já reparou que o produto Xing Ling não dura muito? Você vai lá, compra, me disseram que tem alguém aqui no meio, não vou contar quem, que comprou pilhas lá no Paraguai. E comprou achando que era pilha Panasonic, porque era assim, azulzinha e preta e tal. E aí, quando chegou e foi usar, a pilha não funcionava. Não durou porque era Xing Ling. Fé Xing Ling é aquela fé que bomba no culto de domingo, chega na segunda-feira, tá murcho já. Já tá, meu Deus do céu. Jesus volta porque tá difícil, porque é isso. E a palavra diz, irmãos, no mundo nós teremos aflições. Então algo que nós precisamos lembrar é que a fé se baseia na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que a gente vai ter tribulação nesse mundo, vamos ter. A palavra mente? Não. Então olha o que diz em Romanos. Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quer ser cheio de fé? Quer ser uma pessoa bombante na fé? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Não consigo, eu dou risada antes. Queria ser uma pessoa séria que dá conta de seguir a piada até o final. Eu estrago toda a piada, eu começo a rir no meio. Não me peça para contar uma piada, não vai prestar. Mas se a gente quer ser uma pessoa cheia de fé, a gente precisa ir para a palavra. Quanto mais fundo formos na palavra, mais fé nós teremos. A fé Xing Ling vai ser aquela fé assim, um versículo da Bíblia. Sabe o versículo do dia? Na época dos meus pais, o versículo do dia era na caixinha de promessas. Quem lembra? Daí você puxava um versículo, aquela era a dose de Bíblia, talvez para a semana. Deus me deu uma palavra. O legal é, não sei se vocês eram tipo eu, mas eu ia caçando até sair a que eu queria. Ah, Deus falou comigo. Glória a Deus. Guardava uns 10 versículos do lado, daqueles que Deus mandava perdoar ou ser mais diligente, isso e aquilo, aí se passava. Mas daí pegava aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Deus falou comigo. Fé Xing Ling dá essa escolhidinha na palavra. Fé verdadeira se baseia nela toda. Então, se nós queremos ter uma fé forte no Senhor, nós precisamos investir tempo em conhecer a palavra do Senhor. Precisamos investir tempo com aquilo que vai fortalecer a nossa fé. Algo interessante da fé verdadeira é que ela se baseia em toda a palavra de Deus. A fé não se baseia só em trechos da palavra.
Tem parte da palavra que é maravilhosa, não é, gente? Não faz a gente se sentir bombante assim? Agora, tem parte da palavra que a gente tem que falar, Senhor, me ajuda a pôr em prática. Me ajuda a viver essa realidade. Tem parte da palavra que nos manda perdoar. Tem parte da palavra que nos manda sofrer o dano. Tem parte da palavra que nos manda deixar o nosso comodismo, negar a nós mesmos e irmos fazer a vontade do Senhor. Então a fé Xing Ling, ela vai te oferecer só o lado bom da fé. E glória a Deus, existe o lado bom da fé. Mas a fé verdadeira te mostra toda a fé. E toda a fé, sabe o que ela faz conosco? Ela nos transforma. Toda a fé faz sair de nós aquilo que não deveria estar em nós. A pregação de domingo do pastor Haroldo falou sobre aquilo que vai dentro do coração do homem e é isso que contamina. Se nós escolhemos viver a fé verdadeira, o Senhor nos mostra quem nós somos. Fala, o coração é duro aí, tem que amolecer, tem que deixar Deus trabalhar, tem que regar no amor, tem que aprender a relevar as coisas, tem que ser menos mimimi. A fé verdadeira nos ensina a viver toda a palavra de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Ele foi tentado pela palavra, não foi? Não, na verdade, o diabo usou a palavra para tentar, vamos corrigir, teologicamente correto, né? A galera aí de plantão até já me olhou com uma cara assim, opa, pera, vamos corrigir. Então, a gente precisa lembrar que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo usou a palavra. Ah, se tu és mesmo filho de Deus, tá escrito isso, tá escrito aquilo. O que Jesus respondia? Mas também está escrito. A fé verdadeira vive num equilíbrio. Não é aquela coisa, mas a palavra diz tal coisa. Tá, mas a palavra diz também tal coisa. Onde é que está o equilíbrio disso? Mas a palavra diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto desse texto é falando que a gente pode sofrer, é dizendo que a gente pode ser perseguido por amor a Cristo Jesus, é dizendo que ainda que aconteça isso, que aconteça aquilo outro, nada nos separará do amor de Deus. Então, a fé verdadeira não é uma fé de super-homem. Tem muita gente pregando aí fé de super-homem. A fé Xing Ling bota o Buzz Lightyear como um Avengers da vida. Nos bota como se a gente fosse assim, nada vai nos... 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A gente fica, aleluia! Glória a Deus, é Bíblia. Mas a palavra também diz, no mundo tereis aflições. Olha, você está pregando aqui sofrimento? Não, eu estou pregando equilíbrio. A fé que vem de Deus é uma fé equilibrada. A fé que vem de Deus não vai para extremos. Então quer dizer que tem que ser só ó céus, ó terra, ó mar, ó azar? Não, gente. Mas a vida de fé nos faz viver em triunfo apesar das nossas circunstâncias. E é isso que faz a diferença. A gente vai passar por tribulação? Vai. A gente vai ter dificuldade nesse mundo? Vai. Mas a diferença é que se nós temos essa fé verdadeira, ainda que passemos por ela, como diz a palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então essa fé verdadeira é uma fé que se baseia em toda a palavra de Deus. A fé Xing Ling vai querer te vender só o lado bom. Não, leva esse aqui, leva aqui, querido. Olha só, agora é o manezinho da ilha vendendo a fé Xing Ling. A gente tem que entender que é fé se baseia na Bíblia toda. Não só em fragmentos dela. Olha o que diz em 2 Coríntios 2,17. Abre aí comigo. Esse não vai ter na apresentação. Que vai, que volta, que eu fico meio doida com ela. 2 Coríntios 2,17. Quem achou, dá um glória a Deus. Agora com delay. 2 Coríntios 2,17 diz: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus.
Esse texto é muito forte, gente, porque tem gente que está falsificando a palavra. Tem gente que está fazendo um evangelho made in China. Tem gente que está tentando vender um evangelho xing-ling mais barato. O xing-ling é mais barato, não é? Você olha lá o original, tanto. O xing-ling, 1/5 do tanto. 20% do valor do original. Só que o xing-ling não tem garantia, o xing-ling não vale, o xing-ling não dura, o xing-ling é uma mentira. Vai garantia? O evangelho xing-ling, gente, não nos leva a lugar nenhum. Tem gente falsificando a palavra, tem gente falsificando o evangelho. Mas nós devemos ser desse tipo de gente que fala de Deus como se fosse na presença de Deus. É como se nós estivéssemos falando de uma pessoa com aquela pessoa do nosso lado dizendo, é isso mesmo. Já se imaginou falando de Deus assim? É o que esse texto está dizendo. Nós somos chamados a falar de Deus como que na presença de Deus. Imagine que o Fernando estivesse aqui. Fernando, né? O Nando. Vulgo Nando. Eu poderia ter falado, imagina o Carlos. Não. Gente, o nome dele é Carlos Fernando. Mas a gente chama como Nando. É brincadeira, Paulinho, corta. Imagine que o Nando tivesse me contado algo e eu fosse contar pro Dani aqui o que o Nando me contou, só que daí eu começo a contar de um jeito diferente. Se o Nando não tá perto, o Dani vai comprar o meu xing-ling, né? A minha história xing-ling. Agora imagina a mesma situação, eu contando pro Dani a minha versão xing-ling da história e o Nando aqui do meu lado fazendo assim, ó. Será que o Dani compraria a minha história? A palavra diz que nós somos chamados a falar de Deus como que na presença de Deus. Nós precisamos, quando for falar a palavra de Deus, falar o evangelho, pensar, Deus estaria do meu lado dizendo, é isso mesmo? Ou Deus estaria do meu lado dizendo, não é bem assim. Falar de Deus como que na presença de Deus é falar a palavra como ela é. Não apresentar um evangelho xing-ling, um evangelho mamão com açúcar, aguinha sossegada, água de coco. Não é isso. O evangelho é evangelho com o seu lado bom, glória a Deus, mas com o seu lado que é bom também de negue-se a si mesmo. O lado negue-se a si mesmo é muito bom, sabe por quê? Porque ele nos ajuda a abrir mão de tudo aquilo que a gente não vai levar para o céu. Nos ajuda a abrir mão daquilo que nos impede de chegar ao céu. Então, nós precisamos basear a nossa fé em toda a palavra de Deus. Segunda característica da fé verdadeira. Ela vê o que não pode ser visto com os olhos naturais. A fé xing-ling é meio uma fé Tomé. Só acredita vendo. Já reparou que nos nossos dias está todo mundo muito cético? Nós vivemos na era da razão. Se você está me falando uma coisa, me prova. Se alguém está apresentando algo, a gente já está lá no celular vendo se aquilo é verdade. Se alguém fala, não, porque eu fiz tal coisa, a gente já vai no Google, não fez nada. Daí a gente está sentado com a cara bem bonitinha e pensando, tá aí só enrolando. Nós estamos vivendo dias em que é muito fácil acessar a informação, e glória a Deus por isso. Só que nós precisamos cuidar para que isso não afete a nossa capacidade de ver pela fé. Porque olha o que a palavra diz em Hebreus 11, um texto famosíssimo sobre a fé. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Se os nossos olhos estão vendo, não é fé. Fé é certeza daquilo que a gente não vê. Fé é certeza de que Deus vai cumprir a palavra dele mesmo que a gente não veja nada. Eu costumo imaginar esse texto como uma criança quando o pai fala assim, nós vamos para a praia. A criança acredita no pai? Na hora, né? O pai chega e fala, amanhã a gente vai para a praia. A criança fica pensando, será que tem combustível? A criança eu acho que não pensa. A criança vai pensar, será que o meu pai fez a revisão?
Não, porque pelo que eu olhei da última vez lá no carro, eu vi que estava perto da revisão e da troca do óleo. Será que o pai trocou? Criança pensa isso. Criança pensa aí, ai, eu não sei se o pai vai ter dinheiro pra gente comer lá. Como é que vai ser isso? Né? Gente, vou confessar, como uma boa paulista, eu choquei quando eu cheguei aqui e descobri que vocês comem milho na praia. É muito novo pra mim. Milho na praia. Hã? É bom, eu aderi à moda, glória a Deus, mas eu choquei na hora que eu cheguei. Pensei, milho? Mas não faz sentido? Pior que faz. Então, o Senhor nos chama a ter uma fé como de uma criança. Se Deus disse, Ele vai fazer e pronto. O nosso problema é que a gente racionaliza demais. Deus disse que vai fazer, a gente fica, mas como será que isso vai ser? Aí a gente se sabota, porque a gente mina a nossa própria fé. Não sei se vocês são tipo eu, mas eu tenho uma tendência muito ruim de fazer um tal de um fluxograma na cabeça. Galera da área de TI, dessas coisas, vai lembrar assim, promessa de Deus, tá lá. Aí a gente fica pensando, se acontecer tal coisa, beleza. Se não, tal coisa. E eu vou fazendo o fluxograma todo na cabeça de tudo que pode acontecer, que pode dar. No final eu já não estou mais nem acreditando que Deus vai fazer. Eu tenho que pedir perdão e falar, Senhor, me perdoa. Ai, que agonia ter uma mente lógica, né? Fui, que agonia. O Senhor nos chama a ter uma fé que acredita e pronto. Deus disse, Ele vai fazer. Tá na palavra, é promessa dele? Pronto, Ele vai cumprir. Como que Ele vai fazer? Não sei, Ele é Deus. Ele dá conta, a gente não. A gente se preocupa porque a gente não dá conta. Mas o nosso Deus dá. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Pai da Tata Kratz, seu Wilfred Kratz, tem uma teoria muito boa sobre o que é a fé, uma definição muito boa. Eu estou citando a fonte porque ela está aqui, senão eu ia contar só a história. Brincadeira. Ele define fé como uma pessoa num ponto esperando o ônibus. Você está lá no ponto esperando o ônibus, você está vendo o ônibus? Mas por que você continua no ponto? Porque você sabe que o ônibus vai vir. Fé é isso. Fé está paradinho, esperando, sabendo que em algum momento, mesmo que você não esteja vendo, aquilo vai vir. Fé é certeza, fé é confiar que Deus vai fazer. Olha o que diz no texto de Hebreus sobre Moisés. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Está aí um texto que eu não entendo por que não é escrito simplesmente neto. Filho da filha de Faraó. Escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, como quem vê aquele que é invisível. Eu acho esse texto fantástico. Moisés fez o que ele fez, porque ele andou como que vendo o invisível. Esse texto é doido. Ele não faz sentido para a lógica. Vê o invisível. É tipo um silêncio ensurdecedor. Vê o invisível. Não faz sentido. Isso é fé. É andar como que sabendo que se Deus está sinalizando naquele caminho, ainda que não exista um caminho, nós vamos poder andar por ele. A fé, xing-ling, vai querer prova. Ah, só acredito se você me der uma prova. A fé do tipo de Deus vai falar, Deus disse, amém, eu creio, eu recebo, é assim que eu vivo. Lembra de Pedro andando por sobre as águas? O que Pedro fez? Pedro andou sobre uma palavra de Jesus. Jesus disse para ele, vem. Pedro falou, Senhor, se é você mesmo, manda-me uma palavra para ir ter contigo. O que Jesus disse? Vem. E sobre essa palavra, vem, Pedro andou. Nós precisamos andar sobre a palavra de Deus. A fé se baseia na palavra de Deus. E porque a fé se baseia na palavra de Deus é que nós podemos andar como que vendo o invisível. Nós não precisamos da garantia. A nossa garantia é o nosso Senhor que não muda. A nossa garantia é o nosso Senhor que não mente. A nossa garantia é o nosso Senhor que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu não lembro quem deu essa definição, mas explicaram por que Deus não pode mentir.
E a pessoa que deu essa explicação foi algum pregador que eu estava vendo no YouTube e dizia assim, se Deus chegar e disser que essa cadeira é vermelha, ela vira vermelha. Deus não pode mentir. Então, se Deus diz algo na palavra dele, nós precisamos crer e ponto, porque Deus não mente. Gente, a nossa segurança é a palavra do Senhor. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Se nós nos firmarmos na palavra, nós poderemos andar como que vem do invisível. Abre aí comigo em 2 Coríntios 4, 18, se eu não me engano. É o último versículo de 2 Coríntios. De 2 Coríntios 4. Acharam? 2 Coríntios 4, 18 vai dizer assim: portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha que texto lindo. Nós devemos fixar o nosso olhar naquilo que a gente não pode ver. Fé é loucura. Andar pela fé é doideira, gente. Andar pela fé é fixar o olhar naquilo que eu não estou vendo. Colossenses 3 fala, pensai nas coisas do alto. Pensai naquilo que é de lá de cima, porque nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então nós somos chamados a fixar o nosso olhar na nossa esperança que é Cristo Jesus. Fixar o nosso olhar no nosso Deus que não muda. Fixar o nosso olhar no Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a viver uma novidade de vida. Fixar o nosso olhar de que nós somos chamados para viver uma vida diferente nessa terra. Fixar o nosso olhar na eternidade. Fala se não é um lugar bom para ficar olhando. Esse mundo está muito ruim, está muito chato viver aqui. Nós somos chamados para fazer a diferença aqui. Eu confesso que eu orava do tipo, Senhor, volta! Depois da ministração do pastor Rawlinson aqui na conferência do MDA, que deixou bem claro que a gente não deveria orar, porque Jesus ora, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a nossa oração tem que ser para ser diferente aqui, o nosso coração tem que clamar pela volta de Jesus, mas a nossa oração tem que ser, Senhor, me ajuda a ser o que o Senhor espera que eu seja aqui nessa terra. Então nós temos que fixar o olhar nisso. Nosso Senhor vai voltar. Quando Ele voltar, o que eu vou apresentar? O que eu apresento para o meu amado? O meu amado que deu a vida para que eu pudesse ter vida. Gente, o mundo tem mentido para a gente. A fé Xing Ling tem mentido falando que o que importa é o que está aqui nessa terra. Não lembrem qual culto que foi. O Dani foi ministrar das ofertas. Foi no sábado passado. E começou a falar, gente, o Senhor não morreu por nós para que nós pudéssemos ter uma casa melhor. O Senhor não usou daquela coroa de espinhos para que a gente pudesse ter um carro melhor. O Senhor quer que a gente tenha uma vida com as necessidades supridas? Quer. É promessa. Mas o mundo tem nos dito que a gente precisa de cada vez mais. E necessitando de cada vez mais, a gente deixa de viver o que realmente importa. Não me recordo se é em 1 ou 2 Timóteo, que fala, olha, tendo que vestir, tendo que comer, tá tudo certo. O mundo tem colocado uma ganância, o valor das pessoas está agora no ter. Se você tem um carro, você precisa ter um carro melhor. Mas se você tem um carro melhor, você vai precisar ter um carro melhor ainda, porque tem alguém que já tem um carro melhor do que o teu. Se você tem um apartamento, show de bola, você vai precisar de um apartamento maior. Daí depois isso não vai ter fim, nunca. Nós precisamos desligar a chavinha dessa fé Xing Ling, dessa vida Xing Ling que foca na terra e focar na eternidade. A fé verdadeira vai olhar para o que é eterno. A fé verdadeira vai olhar para aquilo que realmente conta. O que nós vamos levar para a eternidade? O que nós vamos apresentar para o nosso Senhor? É ali que a gente tem que focar. Amém? Deus é bom. Baseado ainda aqui sobre a fé, ver o que os olhos naturais não veem, como nós vemos, vai determinar como nós viveremos. Lembra do texto dos 12 espias que foram enviados para ver a terra prometida? Moisés escolheu 12 e falou, vão lá, fiquem 40 dias, olhem a terra, voltem com relatório. Nós sabemos que dos 12, 10 voltaram dizendo assim, verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel,
tá aqui, trouxemos os frutos, mas a terra tem gigantes. A terra tem um povo ali que vai ser difícil a gente possuir. E nós sabemos pela história que Josué e Caleb falam, gente, para. Se Deus falou, Deus vai dar esse povo nas nossas mãos. Como nós vemos, vai determinar como nós agiremos. A palavra diz que esses 10 espias, depois você pode dar uma lida nessa história, fala que os 10 espias disseram que eles eram como que aos olhos do povo de lá, como gafanhotos. Ajuda a pensar comigo. Se eles foram enviados como espias, será que eles foram vistos? Não, né? Se tivessem sido vistos, é bem provável que tivessem sido mortos. Então eles conseguiram fazer a função deles e serem espias. Vão lá espiar a terra de boas. Da onde é que eles tiraram que eles eram, como que aos olhos daquele povo, como gafanhotos? Da cabeça deles. Como nós vemos, determina como reagiremos. Aquele povo, aqueles 10 espias se viram pequenos, não se viram tendo um Deus todo-poderoso. Qual foi a reação deles? Não vai dar nada certo. Davi foi enfrentar o gigante Golias. Tava todo mundo morrendo de medo do tal gigante. Diz a palavra que todo dia aparecia lá o Golias e falava, aí, vai ter um homem para pelejar comigo e dá-lhe afrontar o exército do Deus vivo. Davi, quando chega lá, olha para aquela situação toda e fala, gente, espera aí. Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara que nem tem aliança com Deus Todo-Poderoso para falar assim do Deus Todo-Poderoso? E aí Davi fala, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Como nós vemos, vai determinar como nós reagiremos. Precisamos ter um olhar que vê a vida da perspectiva bíblica, da perspectiva do nosso Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor está comigo. A nossa fé tem que estar baseada nisso. Amém? Terceira característica de uma fé verdadeira. Qual era a primeira? Yay! Qual era a segunda? Tá tão bonito. Primeira característica, ela se baseia na palavra de Deus, em toda ela. Na segunda, ela vê o que os olhos naturais não veem. Terceira característica da fé verdadeira, ela atua pelo amor. Fé xing-ling é meio danoninho. Fé xing-ling é me dá, me dá, me dá. Fé xing-ling é egoísta. Fé xing-ling que é a fé para si. Eu tenho muita fé, para quê? Para ficar rico. Tenho muita fé para quê? Para eu ganhar um emprego melhor. Tenho muita fé para quê? Para que a minha vida seja melhor. Pro meu ministério, pro me dá, me dá, me dá. Fé xing-ling é focada em si. A fé verdadeira é focada no próximo. A fé verdadeira, ela atua pelo amor. Olha o que diz lá em Gálatas. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. É como se o canal da fé, como se o cano que a fé passasse fosse o amor. Se não tiver amor, fé não vai. Simples assim. Olhe, mas eu tenho muita fé. 1 Coríntios 3 diz, ainda que eu tivesse a fé, de maneira tal a transportar montes. Pensa, gente, fé que vai transportar monte é uma baita de uma fé. Tivesse fé para isso, fé para aquilo outro. Se eu não tivesse amor, diz a Bíblia, eu nada seria. Muita fé sem amor é como uma conta de matemática, um número gigantesco vezes 0. Eu aprendi na escola, não sei se já mudaram, porque mudaram muita coisa. Plutão, na minha cabeça, ainda é um planeta. Pi ainda vale 3,14. Eu sei que eu preciso renovar a minha mente. O sistema ainda é digestivo e não digestório. Muita coisa mudou de quando eu passei da escola. Mas eu acho que algo não mudou. 100 vezes 0 vai dar quanto? 1000 vezes 0.
1 trilhão vezes 0. Glória a Deus, não mudou. Gente, qualquer número, prof de matemática, me ajuda aí. Qualquer número vezes 0, sempre 0. Mas e se a obra for muito grande? Se a fé for gigantesca? Se o X for gigantesco, o maior X da vida? Qualquer um. 0. Gente, ainda que a gente faça milhares de coisas em nome da fé, se for feito sem amor, no final das contas, não conta. Dá 0. Professor de matemática que está falando. Acredito. Glória. A Bíblia diz: a fé atua pelo amor. Se nós não tivermos o amor como a motivação das nossas obras, é fé xing-ling. É fé egoísta. Para que nós estamos querendo tanta fé assim? É para servir ao próximo? É para fazer o nome de Deus grande? Glória a Deus, é fé verdadeira. Não, na verdade é porque deixa quieto. Deixa, fé xing-ling. Deixa lá. Era fone de ouvido Sônia. A gente não quer. Se a fé não está funcionando, podemos estar falhando no andar em amor. A fé atua pelo amor. Se a minha fé não funciona, pode ser que eu esteja falhando no amor. Lembra do texto que Jesus fala que se tivéssemos fé como o tamanho de um grão de mostarda, pediríamos qualquer coisa e assim seria feito? Vocês lembram do que diz embaixo desse texto? Embaixo do texto fala sobre perdão. Embaixo do texto fala sobre nós perdoarmos. Porque se nós não perdoarmos, o nosso Pai não ouve as nossas orações. Então, eu posso ter uma fé gigantesca, mas se eu estou falhando no andar em amor, se eu estou sendo egoísta, se eu estou retendo perdão, se eu não estou fazendo aquilo que a palavra me manda fazer, se eu não estou sendo paciente, se eu não estou andando no domínio próprio, se eu não estou dando ao meu irmão o benefício da dúvida, porque a palavra diz que o amor não suspeita o mal. Se eu não estou andando em amor, gente, a fé não vai funcionar. A fé do camelô vai até dizer, não, pode levar, querido, leva que vai dar tudo certo. Mas não vai funcionar, gente. Não vai. Fé atua pelo amor. Para ter uma fé poderosa, os nossos corações precisam ser motivados pelo amor. Amém? Então, fé que é fé, atua pelo amor. Fé xing-ling é danoninho. Quarta característica da fé verdadeira é que a fé possui obras que a comprovam. O Dani deu spoiler antes, mas a fé xing-ling diz, la garantia? La garantia sou eu. Qual que é a garantia da fé xing-ling? Sou eu. Não, mas me prova que você tem fé. Não, querido, eu tenho muita fé. Tá. Tenho muita fé. Tá, mas tem fé no quê? Não, eu tenho muita fé. E o que você está fazendo com essa fé? Irmão, tenho muita fé, vou ganhar na Mega Sena. Essa noite eu sonhei com uma sequência de números. Gente, isso não é de Deus. Não é. Diga comigo, não é de Deus. Amém. Fé xing-ling é a garantia, la garantia sou eu. A fé verdadeira tem obras que a comprovam. Olha o que Tiago diz para nós. Vocês estão tudo pensando em jogar na Mega Sena, né? Tá errado, não pode. Gente, nosso Senhor supre em glória cada uma das nossas necessidades. Dá uma glória a Deus. Não precisamos da Mega Sena. Deus dá conta de nos fazer viver a vida que Ele tem para nós, de trazer o recurso necessário para que a gente cumpra a obra dEle nessa terra. Amém? Tiago 2:17 e o 26 diz: assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Pois assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Essa fé, la garantia sou eu, é fé xing-ling. É fé de camelô, é fé barata. Fé verdadeira tem obras que a comprovam. Olha, peraí. Mas se a gente lembrar lá de Efésios 2, diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí? E aí? Tá me dizendo que fé tem que ter obra, mas o texto lá tá dizendo que a gente é salvo sem obra. Como é que fica?
Como é que fica que a gente vai para a palavra? Vamos ler ela toda. Abre aí comigo em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Fé xing-ling não prova na Bíblia as coisas. Fé de verdade, a palavra fala por si só. Efésios 2:8 diz: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as boas obras. As obras não são a causa da nossa salvação, as obras são a consequência. As obras não vão nos fazer ser salvos, as obras vão provar que nós fomos salvos. As boas obras são fruto daquilo que Deus fez conosco. Então a fé verdadeira tem obras que comprovam, não para alcançarmos a salvação, mas porque a temos. É consequência. Deus nos chamou para andar em boas obras. Então essa fé verdadeira, ela vai ter prova. Ela não vai ser uma garantia soy yo. Ela vai ser uma fé que comprova a fé na prática. Como? A Bíblia diz, a verdadeira religião é cuidar de órfãos, é cuidar de viúvas. Tem um texto muito usado lá na capelania, né, Fê? Que fala sobre Jesus dizendo, olha, eu estive enfermo, foram me visitar, eu estive preso, foram lá, tive fome, me deram de comer. E aí perguntam, Senhor, mas quando que nós fizemos isso contigo? E o Senhor responde, toda vez que fizeram para um dos meus pequeninos, foi para mim que fizeram. A verdadeira fé é focada no próximo. A verdadeira fé vai ter uma obra que comprova. A fé, ela não pode ser mensurada senão pelas provas, senão pelos frutos que ela dá. Tem gente que vai dizer que é cheio de fé, mas se você olha para a vida dela e não tem fruto de fé, não é fé, é xing-ling. É coisa estranha, não é fé de verdade. Fé de verdade se mostra, gente. Fé de verdade vive para Deus. Então nós somos chamados a viver esse tipo de fé que não é fé la garantia soy yo. Tem essa frase de William Barclay que eu gosto demais. Fé não é só um pensamento correto, mas também uma conduta correta. Fé não é pensamento positivo. Fé não é um amuleto. Tem muita gente que acha que fé é isso. Fé não é isso. Fé é um pensamento correto, é pensar biblicamente, e fé é uma conduta correta, é o andar de acordo com a palavra. Fé e obras vão sempre andar juntos. A nossa fé em Cristo precisa ser comprovada. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não salgar, se o sal não provar que ele é sal, a Bíblia diz, para que serve? Se a luz for colocada embaixo da mesa, de que adianta? Aquilo que nós não somos porque somos bons. Somos porque Deus é bom. Mas aquilo que nós somos, nós precisamos deixar manifestar para que Cristo seja visto. O foco final da fé é glorificar a Deus. O foco final da nossa fé é ser instrumento nas mãos do nosso Senhor. É pensar correto e é com a graça do Senhor agir corretamente. Então, resumindo, a fé verdadeira, a fé autêntica, a fé que vem de Deus, essa fé que não é xing-ling, que não é camelô, que não é fé barata, é uma fé que tem um custo. Ela baseia-se na palavra de Deus. Ela vê o que não pode ser visto com olhos naturais. Ela atua pelo amor e ela tem obras que a comprovam. Se você puder, abra aí comigo agora em 2 Timóteo de novo. 2 Timóteo. Nós lemos os versos 3 e 4, e Paulo fala sobre essa fé verdadeira de Timóteo. E essa fé verdadeira, se nós olharmos no versículo 14, vai dizer, guarda esse bom depósito. A fé verdadeira vai guardar
o Evangelho. Se nós olharmos no capítulo 2, verso 3, vai dizer: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. A fé verdadeira guarda o Evangelho, mas também sofre pelo Evangelho. Se nós olharmos no capítulo 3, verso 14, vai nos dizer assim: quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste. A fé verdadeira vai nos fazer permanecer no Evangelho. E o verso 4, no capítulo 4, o verso 2 vai dizer: prega a palavra. Essa fé verdadeira nos faz ser testemunhos da palavra de Deus. Te convido a ficar de pé e com a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, lê um capítulo comigo. 1 Pedro 1, versos 8 e 9. A fé Xing Ling fala muito do agora. A fé de camelô vai falar só do que a gente está vivendo aqui na Terra. Ela vai focar nas coisas dessa Terra. A fé verdadeira, ela tem um propósito que dura mais. Fé Xing Ling, o produto não dura muito. Mas a fé verdadeira, ela tem um propósito. Verso 8 de 1 Pedro 1 vai dizer: embora não o tendes visto, o amais. Falando do nosso amado Jesus. E embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheia de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Gente, o foco final da fé não é a gente ser super-homem na terra. O foco final da fé é nós povoarmos o céu. O foco final da fé é sermos salvos. O foco final da fé é podermos ouvir do nosso Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Apocalipse é muito claro quando fala com as igrejas. Diz: ao que vencer, ao que perseverar. Fé Xing Ling faz com que pessoas se desviem. Fé Xing Ling vende um evangelho barato, um evangelho sem custo. Mas Deus não mudou, Cristo não mudou, a palavra não mudou, o evangelho não mudou. Cristo continua dizendo: quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor nos convida hoje a abrir mão dessa fé barata, dessa fé de camelô, e entender que o foco final da fé é a vida eterna. O foco final da fé é glorificarmos a Cristo Jesus. Se nós tivermos uma vida baseada na palavra do Senhor, certamente vamos ver as coisas como o Senhor vê. Se nós tivermos uma vida baseada na palavra do Senhor, é fato que nós seremos movidos pelo amor de Deus. E se nós somos movidos pelo amor de Deus, as nossas obras vão glorificar a Cristo. E esse é o final. Então eu gostaria de, contigo, nesse momento, orar. Orar e pedir para que o Senhor nos ajude a não baratear a fé. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença. E entendemos, Senhor, que a fé não é pro agora. Senhor, fé não é um amuleto, fé não é pensamento positivo, fé não é ter a minha vontade respondida, Senhor. Senhor, entendemos que a fé é a maneira pela qual o Senhor nos chamou a viver. Tua palavra nos diz: o justo viverá da fé. Entendemos, Senhor, que a fé é o dom do Senhor para nós e uma maneira que nós temos de poder Te agradar, e na verdade é a única maneira, porque a Tua palavra nos diz que sem fé é impossível Te agradar. Então, Senhor, neste momento nós queremos nos colocar diante do Senhor e Te pedir, Pai, que o Senhor nos livre de viver uma fé barata, que o Senhor nos livre, Senhor, de viver uma fé Xing Ling, preocupado somente em si, preocupado, Senhor, somente com aquilo que eu posso receber do Senhor.
Pai, uma fé que se baseia em circunstâncias, ou uma fé que se baseia naquilo que eu sinto, penso, acho. Senhor, nos livra de viver essa fé. Senhor, nos livra de viver uma fé que não frutifica. Uma fé, Senhor, que não sabe ver as coisas como o Senhor vê. Nos livra, Senhor, de viver dessa forma. Nós queremos, Pai, aprender a viver com a fé verdadeira, com a fé autêntica, com a fé que vem de Ti, com a fé que glorifica o Senhor. Uma fé que se baseia na palavra, Senhor, mas não em porções escolhidas dela. Senhor, nós queremos viver a Tua palavra como ela é. Crer na Tua palavra, na integridade dela. Senhor, como Jó disse, se aceitamos o bem de Deus, como não aceitaremos também o mal? Sabemos que o Senhor não nos dá, Senhor, coisas más, mas sabemos que na nossa caminhada teremos aflições, porque o Senhor nos disse isso. Então, nos ajuda, Senhor, a pela fé passarmos por essas situações Te glorificando. Senhor, nos ajuda a passar pelas situações que quando olhamos não parecem ser situações boas, mas que no final o caráter de Cristo é provado em nós e é gerado em nós. Nos ajuda, Senhor, a entender que é o Senhor trabalhando nas nossas vidas. Tua palavra nos diz, Senhor, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que Te amam, que são chamados segundo o Teu propósito. Ajuda-nos a entendermos, Senhor, que tudo está cooperando e que o Senhor está fazendo a Tua obra em nós, para que no final, Senhor, possamos ser mais parecidos contigo. O foco final da fé, Senhor, é a salvação das nossas almas e nós queremos permanecer firme até o final. Ajuda-nos, Senhor, a sermos movidos pelo Teu amor, a olharmos, Senhor, para a necessidade do nosso próximo e não fecharmos o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos indiferentes com as questões deste mundo, mas sermos resposta do Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos a vermos como o Senhor nos vê. Tua palavra diz que nós somos nação santa, povo, Senhor, exclusivo Teu, sacerdócio real. Senhor, nós somos pessoas compradas e lavadas pelo Teu sangue, para anunciar, Senhor, as Tuas grandezas nessa terra. Então, Pai, ajuda-nos a vivermos nessa fé firme, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Senhor, é o que nós Te pedimos, e Te pedimos crendo que se pedirmos de acordo com a Tua vontade, é certo que o Senhor nos ouve. E se o Senhor nos ouve, como diz a Tua palavra, receberemos aquilo que temos pedido. O que temos pedido do Senhor é: aumenta no Senhor a nossa fé, mas aumenta dessa fé verdadeira, para que no final o Senhor seja glorificado, para que no final Tu cresças e nós venhamos a diminuir, para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.